Você já ouviu falar das cidades azuis, onde cada cantinho parece ter saído de um quadro? Sim, isso existe no Marrocos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. É surpreendente, mas na deserto marroquino você pode ouvir a língua russa. E não é apenas uma piada, é uma realidade que deixa qualquer um pasmo. E o que você acha da ideia de que as mulheres locais extraem um óleo pelo qual estão dispostas a pagar centenas de dólares? Sim, neste lugar incrível, os gatos abençoados são quase considerados sagrados, enquanto os turistas às vezes são vistos como um teste. E isso não é tudo. Conheça o Gnawa, um ritual que ao mesmo tempo assusta e fascina. O caos das Medinas marroquinas pode fazer você se perder para sempre, e o chá de menta aqui não é apenas uma bebida, mas um verdadeiro ritual capaz de unir as pessoas. Esqueça os estereótipos sobre praias e especiarias. O Marrocos está pronto para revelar seus segredos e você ficará deslumbrado com as diferentes facetas deste país. Fato 1. Marrocos. Entre praias e areia sem fim, um país de contrastes. Você já parou para pensar que Marrocos não é apenas resorts e especiarias? É uma verdadeira mosaico de culturas, onde tradições árabes, berberes e africanas se entrelaçam em uma só. Imagine tribos que vivem sem escrita, transmitindo seus conhecimentos de geração em geração, como se fosse uma varinha mágica. E as cidades? Elas parecem paradas no tempo, paredes de barro das antigas Medinas, onde cada esquina pode levar a algo surpreendente. E sim, mesquitas sem minaretes não são um mito, mas uma realidade que fará você repensar tudo o que sabe sobre a arquitetura muçulmana. Os contrastes aqui são impressionantes, da frescura do Atlântico ao sol escaldante do Saara, das antigas ruas de Fez aos cafés modernos de Casablanca, onde os moradores podem desfrutar de um estilo de vida contemporâneo. Não é apenas um país, é um verdadeiro universo, onde cada canto guarda seus segredos. Não se deixe enganar pelos estereótipos. Aqui você encontra de tudo, desde mercados tradicionais até compras ultramodernas. Imagine como é caminhar por ruas estreitas, onde os aromas das especiarias e das frutas frescas se misturam, e logo ali na esquina espera uma nova descoberta. Marrocos não é apenas um ponto no mapa, é uma experiência que é impossível de transmitir em palavras, e cada viagem aqui se torna uma verdadeira aventura. Fato 2. Chefchaouen, o conto azul do Marrocos. Você já ouviu falar de Chefchaouen? É aquela cidade que parece ter sido pintada por um artista que não sabe o que é a cor branca. Aqui, literalmente tudo, casas, ruas, até portas, é pintado em diferentes tons de azul. Por quê? Porque isso é um legado da comunidade judaica que habitou esta região no passado. As paredes azuis, segundo rumores, simbolizam a pureza celestial e servem como um lembrete de como é importante permanecer fiel às suas raízes. Ao andar pelas ruas estreitas, você tem a sensação de ter entrado em um mundo de conto de fadas. Cada esquina revela novas perspectivas. A luz do sol reflete nas paredes azuis, criando mágicas brincadeiras de sombras. E sim, não se surpreenda ao ver multidões de turistas que, com uma adorável insistência, fotografam cada canto. Eles parecem estar em uma caça pelo clique perfeito, e não apenas passeando pela cidade. E isso não é à toa. Chefchaouen se tornou uma verdadeira meca para os Instagrammers, onde até a foto mais sem graça se transforma em uma obra-prima. Mas por trás de toda essa beleza há uma vida real. Os moradores, trocando cumprimentos e sorrisos, vivem em harmonia com o mundo ao seu redor. Portanto, se você está procurando um lugar onde possa não apenas apreciar a beleza, mas também sentir a verdadeira atmosfera, Chefchaouen é a sua escolha. Não perca a oportunidade de explorar este paraíso azul. Quem sabe, você também se tornará parte de sua magia. Fato 3. Fez. O cheiro da pele e a magia das curtumes. Se você pensa que Fez se resume apenas a mesquitas antigas e mercados barulhentos, está muito enganado. Vamos falar sobre as curtumes, lugares onde a pele é tratada da mesma forma que se fazia no século XII. E acredite,
Essa visão não é para os fracos de coração. Primeiro, você será recebido por um cheiro insuportável que, curiosamente, não afasta, mas atrai. Os trabalhadores, como alquimistas, mergulham manualmente as peles em tanques cheios de cal, esterco de aves e corantes naturais. Sim, você não ouviu errado. Isso não é apenas uma cozinha exótica, mas uma verdadeira magia, onde da lama se faz ouro. E para amenizar de alguma forma esse aroma para os turistas, eles recebem raminhos de hortelã. Imagine-se em pé sobre um tanque com pele curtida, respirando toda essa maravilha e tentando abafá-la com a hortelã. É como tentar tapar um buraco em um navio com chiclete. Não muito eficaz, mas divertido. Apesar de todos os aromas e das condições de trabalho, esses bairros continuam a ser um dos lugares mais populares em Marrocos. As pessoas vêm aqui não só em busca de produtos de couro únicos, mas também pela oportunidade de ver como as tradições antigas continuam vivas em meio às realidades modernas. Portanto, se você não tem medo de cheiros e procura a verdadeira atmosfera do artesanato marroquino, as Curtumes de Fez são o lugar que você precisa visitar. Fato 4. Guinaoa, a música que purifica a alma e assusta os turistas. Se você acha que a música marroquina é apenas um ruído de fundo no mercado, você está muito enganado. Vamos falar sobre o Guinaoa. Não é apenas música, é um verdadeiro ritual que une as tradições árabes, berberes e africanas em um poderoso coquetel. O som das castanholas e dos tambores, que parecem poder acordar até os mortos, cria uma atmosfera onde cada nota penetra na alma. Para os locais, é um ato sagrado, ligado à purificação e ao transe, enquanto para os turistas, frequentemente é um choque, já que nem todos estão preparados para uma prática espiritual tão profunda. Imagine, você entra na praça e, de repente, é envolvido por uma onda de ritmos e melodias que deixam sem fôlego. Ao seu redor, as pessoas estão em transe e você fica ali parado, tentando entender o que está acontecendo. Alguns fogem, como se estivessem sendo perseguidos por um fantasma, mas os marroquinos veem isso como uma celebração, uma oportunidade de se conectar com os ancestrais e deixar de lado todas as suas preocupações. Portanto, se você não tem medo de um pouco de emoção e quer ver como a música pode ser um verdadeiro ritual, o Gnawa é algo que vale a pena experimentar. Não se esqueça de que aqui você não será apenas convidado a ouvir, mas talvez até integrado ao círculo, e então você não será apenas um espectador, mas um participante desse ato insano, mas incrível. Fato 5. Portas trancadas, como os marroquinos protegem sua vida pessoal. Se você pensa que em Marrocos as portas de cada casa se abrem, como em um conto de fadas, você está redondamente enganado. Aqui, os moradores tratam suas residências como fortalezas, e sem um convite, acredite, você não pisará além do limiar. Para um marroquino, a casa não é apenas um teto sobre a cabeça, é um espaço sagrado onde não se guardam apenas riquezas materiais, mas também segredos familiares, tradições e modos de vida. Você pode passear pelas ruas, admirar a bela arquitetura, mas por trás das paredes grossas se esconde a verdadeira vida, repleta de conforto e estilo, da qual você só pode imaginar. E se por acaso você tiver a sorte de receber um convite para entrar, isso não será apenas um gesto de boa vontade, mas um sinal de confiança. Ao entrar, você se torna parte do mundo deles. No entanto, para ser honesto, muitas vezes, mesmo atrás das fachadas mais bonitas, há interiores bastante modestos. Muitas famílias preferem não exibir sua riqueza, pois em Marrocos, como em qualquer lugar, existem regras e normas sociais. Portanto, se você quer entender como vivem os marroquinos, não se apresse em tirar conclusões até estar atrás de uma porta trancada. E lembre-se de que a privacidade e o fechamento não são apenas hábitos, mas parte de uma cultura que se formou ao longo dos séculos. Fato 6. Berberes, um enigma envolto nas montanhas. Conheçam os berberes, ou como também são chamados, Amazigh. Eles não são apenas uma tribo, mas um verdadeiro mistério de Marrocos, que ignora todos os estereótipos sobre a população árabe.
Esses indivíduos, com sua própria língua e vasta paleta cultural, vivem nas montanhas como se o tempo tivesse parado para eles. Sua bandeira não é apenas um pedaço de tecido, mas um símbolo de identidade que ressalta sua singularidade entre a maioria árabe. De fato, em alguns recantos das montanhas, ainda é possível encontrar comunidades que falam seus próprios dialetos. Acredite, sem qualquer forma de escrita. Sim, você não ouviu errado. A vida aqui pode lembrar a Idade Média, com tradições e modos de vida que se preservam por séculos. De onde vem tamanha resistência? É simples, os berberes não têm pressa de mudar, pois seu mundo não é apenas história, mas um modo de vida que eles guardam com carinho. Portanto, se por acaso você conseguir vislumbrar esse mundo, não se surpreenda se for recebido com desconfiança. Eles têm sua própria filosofia, suas próprias regras e não têm intenção de mudá-las para agradar aos turistas. Mergulhar em sua cultura é como abrir um livro antigo, onde cada página está repleta de mistérios e significados que nem sempre são claros aos olhos modernos. Fato 7. As Medinas do Marrocos, labirintos dos quais não se consegue escapar. Quando se trata das Medinas marroquinas, prepare-se para um verdadeiro teste de habilidade e paciência. Esses antigos bairros urbanos não são apenas ruas, são um emaranhado de becos estreitos, onde cada esquina pode te levar a lugar nenhum. Quer encontrar a saída? Não é tão simples assim. Aqui, os navegadores funcionam como uma velha televisão com antena. Às vezes mostram algo, mas na maioria das vezes é um completo ponto cego. Nessas condições, os locais, ágeis como gatos, não perdem a oportunidade de oferecer seus serviços como guias. É claro, por uma pequena taxa. Não se preocupe, eu te mostro onde fica a saída, dizem eles com um grande sorriso, e você já entende que a aventura está apenas começando. Passear pelas Medinas é como jogar esconde-esconde, onde você é o protagonista e as ruas se tornam seus adversários. Cada mercado é um mundo à parte, repleto de aromas, cores e sons, mas para conseguir sair, será preciso gastar várias horas, sands, talvez, até fazer amizade com os moradores, para não se perder de vez. Então, se você planeja explorar as Medinas marroquinas, prepare-se com paciência e um bom senso de humor, pois você pode acabar em um verdadeiro labirinto, onde a saída é uma busca tanto para turistas quanto para os locais. Fato 8. Sahara, onde se fala russo melhor do que em Moscou. Aqui está uma notícia de 1 milhão, amigos. Na Sahara marroquina, você pode encontrar um morador local que discute livremente sobre a perestroika e Brezhnev, como se tivesse acabado de sair de uma das reuniões do Comitê Central do PCUC. A situação, por assim dizer, é surpreendente. No deserto, onde parece que os beduínos se comunicam apenas com camelos, os guias locais e trabalhadores do setor de turismo falam russo de uma forma que faria com que alguns de nós, em nossa terra natal, não tivessem coragem de dizer algo mais inteligente. Esse fenômeno se explica facilmente. O fluxo de turistas dos países pós-soviéticos para o Marrocos está crescendo como fermento, e os locais não perdem a oportunidade de ganhar dinheiro. Portanto, se você decidir conquistar as areias do Saara, não se surpreenda se o seu guia não for apenas um conhecedor dos oásis locais, mas também um especialista diplomado em história soviética. Aqui na Saara, não só bebemos chá, mas também realizamos seminários sobre socialismo. Poderia brincar seu guia, mas não se apresse em tirar conclusões, pois por trás dessa ironia se esconde uma verdadeira paixão pela cultura que os locais absorvem como esponjas. Diante das dunas infinitas e do céu estrelado, você pode não apenas aprender sobre a vida dos nômades, mas também passar a noite discutindo com Mohammed como o mundo mudou desde os anos 90. Enfim, se você achava que a Sahara era apenas areia e calor, prepare-se para um verdadeiro choque cultural. Fato 9. O chá que encanta, um ritual, não apenas uma bebida. Vamos entender o que é o chá de menta no Marrocos. Não se trata apenas de água quente com ervas, mas de um verdadeiro ritual que incorpora toda a alma do país. Primeiro, você será recebido com um sorriso,
como se estivesse encontrando um velho amigo, e então a mágica começará. Servir o chá de uma chaleira elevada não é apenas um truque, mas um símbolo de generosidade e respeito ao convidado. Cada movimento, cada gota, é um espetáculo completo, onde o aroma da menta parece abraçar você de cabeça aos pés. Agora, sobre o açúcar. Aqui tem tanto que alguns podem se perguntar sobre as propriedades curativas da pasta de dente. Sim, o chá de menta é uma doçura que ajuda a esquecer todas as preocupações. Mas aqui está um ponto interessante. Se você decidir recusar a xícara, esteja preparado para enfrentar a ira dos locais. Recusar é quase como dizer que você não se importa com o próprio sentido da vida. No Marrocos, o chá não é apenas uma bebida, mas uma filosofia inteira que reflete sua cultura e tradições. Então, se você for convidado por marroquinos, lembre-se: uma xícara de chá pode ser mais do que um mero agrado, pode ser a verdadeira chave para os seus corações. Fato 10. Reino dos gatos. Bênçãos em cada esquina. Em Marrocos, os gatos não são apenas animais de estimação, mas verdadeiras estrelas das ruas. Você já viu como as pessoas alimentam os gatos diretamente nas calçadas, como se fossem os convidados mais respeitados? Sim, aqui não há constrangimento em dar uma ajudinha a esses peludinhos, como se não fossem apenas gatos, mas mensageiros de forças superiores. Se você entrar em qualquer café, pode notar como essas criaturas ronronantes se acomodam com prazer nas mesas, sem se importar com os olhares surpresos dos clientes. E nas mesquitas? Sim, lá também são bem-vindos. As crenças islâmicas atribuem um significado especial à bondade em relação aos animais, e os gatos, em particular, estão associados à pureza e bênção. Não é de se admirar que os moradores os considerem quase seres sagrados. Essas criaturas peludas, que passeiam tranquilamente pelas ruas como pequenos guardiões dos segredos da cidade, criam uma atmosfera especial. É importante entender que esse cuidado com os gatos não é apenas uma paixão passageira, mas parte de uma cultura onde a bondade e o respeito pela vida são princípios fundamentais. Portanto, se você por acaso estiver em Marrocos, não se surpreenda se o convidarem a compartilhar o café da manhã com os gatos locais. Isso não é apenas um capricho, mas parte da vida cotidiana deles. Fato 11. Assassininos a serviço. Como não quebrar a perna nas ruas estreitas. Nos antigos bairros de Marrakech e Fez, onde o tempo parece ter parado, os asininos e as carroças não são apenas uma característica curiosa, mas o principal meio de transporte. Passar com carros aqui é como tentar enfiar um elefante em um vagão apertado. As ruas estreitas, como serpentes sinuosas, não deixam escolha. Apenas os asininos conseguem manobrar com destreza entre os edifícios antigos e a multidão de turistas, que, por sinal, parecem ter saído de um filme histórico. Imagine, você caminha por uma rua de paralelepípedos e um burro passa correndo com uma carga que parece prestes a desabar de tão pesada. E isso não é apenas uma imagem para o Instagram, mas parte da vida cotidiana. Os moradores, como habilidosos pilotos de Fórmula 1, conduzem suas carroças com maestria, ignorando os olhares admirados dos turistas. Isso cria uma atmosfera incrível, onde você se sente não apenas um observador, mas parte dessa louca sinfonia de sons, do trotar dos cascos aos gritos dos vendedores no mercado. Então, se decidir dar um passeio por essas ruas, mantenha os ouvidos atentos e não esqueça que você não está sozinho nessa jornada. Caso contrário, corre o risco de se deparar com uma carga que vai virar sua ideia do que são verdadeiros aventuras de cabeça para baixo. Fato 12. Sidi Ifni, onde o álcool é como o mito do unicórnio. Nesta cidade aconchegante na costa do Atlântico, parece que o tempo parou não apenas nas ruas estreitas, mas também em relação ao álcool. Embora o Marrocos seja um estado laico, as tradições religiosas em Sidi Ifni são mais sólidas do que as paredes de mármore da histórica fortaleza. Aqui, a proibição informal da venda de álcool se tornou uma parte da vida, assim como a brisa do mar e o som das ondas. Imagine, você chega para as férias e, em vez do tão esperado copo de vinho, só lhe oferecem chá de hortelã.
E se você, de repente, decidir relaxar com uma garrafa de cerveja, terá que ir à cidade mais próxima, o que pode significar uma viagem de dezenas de quilômetros. Os moradores, como verdadeiros mestres da sobrevivência, encontraram suas maneiras. Alguns escondem seus estoques em casa, outros compartilham com amigos em grupos fechados. Isso cria uma atmosfera onde o álcool se torna como um fruto proibido, sobre o qual sussurram como se fosse uma receita secreta da torta da vovó. Já os turistas, ao se depararem com essa realidade, podem se sentir como se estivessem em uma caça ao tesouro, tentando descobrir onde encontrar essa bebida esquiva. E sim, às vezes isso pode ser um verdadeiro desafio, mas são esses momentos que tornam a viagem a Sidi Ifni inesquecível. Fato 13. Caravanas, de camelos a turistas, como a história se entrelaça com a modernidade. No Marrocos, onde as palmeiras se erguem em direção ao céu e o ar está impregnado com aromas de especiarias, ainda existem os caravanserais, aqueles mesmos lugares onde outrora paravam as caravanas de camelos, exaustas após longas travessias pelas areias infinitas. Essas antigas pousadas, que um dia serviram de abrigo para viajantes, hoje se transformaram em hotéis e mercados, mantendo, no entanto, o espírito das épocas passadas. Imagine, você entra em um desses sarais e de imediato é envolvido pela aura do tempo, onde cada canto sussurra histórias de viajantes que buscavam calor e conforto. Os habitantes locais, como guardiões das tradições, orgulhosamente falam sobre seus antepassados, que um dia partilharam pão com estrangeiros e discutiram as novidades enquanto se sentavam sob as abóbadas dessas antigas paredes. E embora hoje em dia esses lugares ofereçam não apenas o aromático tagine, mas também souvenirs para todos os gostos, a sensação de nostalgia histórica nunca desaparece. Sim, é como um encontro entre dois mundos, o antigo e o novo, onde os camelos deram lugar a malas, mas as histórias de terras distantes ainda vivem nos corações das pessoas. Se você quiser sentir como a história respira junto com você, não deixe de visitar um desses caravanserais. É como folhear as páginas de um livro, onde cada linha está repleta de vida. Fato 14. Cantinhos esquecidos da terra, as aldeias berberes do Atlas, onde o tempo parou. No coração das montanhas do Atlas, onde apenas os sons mais suaves da civilização são audíveis, escondem-se aldeias berberes, como se tivessem sido esquecidas no passado. Imagine, você entra em um desses lugares e, imediatamente, se vê em um mundo sem estradas asfaltadas, eletricidade e até mesmo sinal de celular. A vida aqui segue suas próprias leis como há 100 anos. Amanhã começa com o amanhecer, quando os raios de sol rompem as nuvens e os moradores, vestidos em trajes tradicionais, saem às ruas para cuidar de seus afazeres. Eles ainda utilizam métodos antigos de cultivo, trabalho manual, materiais naturais e uma conexão contínua com a natureza são o que compõe seu cotidiano. Nesses recantos remotos, você não encontrará lojas modernas ou cafés da moda. Em vez disso, será recebido por aconchegantes casas de pedra e barro, onde, em uma xícara de chá fresco, você ouvirá histórias sobre uma vida enraizada nas tradições. Cada pedra aqui está impregnada de histórias, cada trilha leva a novas descobertas, desde antigos contos de heróis até as simples alegrias do dia a dia. É como entrar em outra época, onde o tempo parece ter congelado e os problemas da modernidade parecem uma fantasia distante. Se você está em busca de autenticidade genuína e quer ver como vivem pessoas que não se deixaram influenciar pelas tecnologias modernas, as aldeias berberes do Atlas são exatamente o lugar para se visitar. Fato 15. Magia Sufi, quando o islamismo encontra rituais africanos. No Marrocos, existe uma mistura surpreendente de misticismo e religião que hipnotiza por sua profundidade. Aqui, os sufis, como verdadeiros magos, conduzem seus rituais e você não conseguirá permanecer indiferente. Imagine orações noturnas que ecoam como uma sinfonia fascinante onde as vozes se entrelaçam com as melodias da percussão, criando uma atmosfera em que cada palavra não é apenas um som,
mas um chamado às forças superiores. As irmandades Sufi realizam seus rituais sob as estrelas, e isso não é apenas um espetáculo para turistas, é uma busca sincera por tocar o divino. Às vezes, parece que o tempo parou aqui, e você se mergulha em um mundo onde tradições antigas e buscas modernas caminham lado a lado. Essas práticas frequentemente combinam elementos do islamismo com rituais africanos, criando uma paleta única de crenças que faz refletir sobre quão profundamente as buscas espirituais estão enraizadas na cultura. Você verá participantes entregues ao transe, como se perdessem a conexão com a realidade, e isso realmente impressiona. Cada ritual não é apenas uma prática religiosa, mas um verdadeiro espetáculo onde as emoções transbordam os corações e até os céticos começam a acreditar na magia do momento. Se você deseja tocar algo verdadeiro, sentir o espírito das tradições ancestrais e ver como a religião pode ser mais do que um conjunto de regras, mas uma prática viva, então os rituais Sufi no Marrocos são exatamente o que você precisa. Marrocos é um verdadeiro país de contrastes e descobertas. Aqui, você pode observar como antigas tradições se entrelaçam com a modernidade, criando um inesquecível caleidoscópio de experiências culturais. Você já pensou que, apenas em Fez, pode se perder no labirinto de ruas estreitas, onde o aroma de especiarias e sabonetes está no ar, enquanto na costa de Agadir você é recebido por uma praia deslumbrante repleta de palmeiras? É como um encontro de dois mundos, onde um único passo pode te levar de um movimentado mercado a uma tranquila mesquita, e você nem perceberá como isso acontece. E que tal saber que em Marrocos existem não apenas casas de argila, mas também verdadeiros castelos de areia construídos para os turistas? Não é apenas um ponto no mapa, é toda uma história que exige sua imersão. Então, vamos compartilhar nossas impressões. Qual fato mais te impressionou? Escreva nos comentários, mas não esqueça que ainda aguardam por você histórias ainda mais fascinantes sobre países pouco conhecidos. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os nossos novos episódios. Tem muito mais por vir e eu não pretendo te decepcionar.